Na década de 1990, a cultura pop mudou para sempre. As televisões foram tomadas pelos mutantes, uma nova raça dotada de poderes extraordinários. Apelidado de Filhos do Átomo, esse grupo de heróis salvou o mundo um episódio por vez até o fim da série. Mas agora está de volta. Para resgatar essa época gloriosa, chegou a hora de afiar as garras. Olá, bem-vindos de volta à TV Carcaju, o seu podcast semanal sobre o melhor mutante de todos os tempos, o Wolverine. Eu sou o Thiago Lins, eu sou o melhor no que faço e o que faço é muito maneiro. E hoje vamos abordar aqui o episódio chamado Vingança Gelada. Um episódio em que Wolverine vai ficar longe de seus colegas chatos, igual eu estou aqui longe de meus amigos do podcast, eu sozinho gravando hoje. Esquiando pelo Canadá, dando um tempo e enfrentando seu velho inimigo. E o episódio de hoje é só sobre isso. Opa! Não? Seus companheiros chatos estavam ouvindo esse tempo todo e eles também têm coisas a dizer. Isso é golpe! Não é assim que uma equipe funciona, porque você precisa dos seus amiguinhos, nem que seja pra eles irem viajar e serem sequestrados no final. Eu sou o Gabriel Ávila e eu tô aqui porque a gente tem muito mais coisa pra falar além do Wolverine, apesar de que a gente vai falar muito do Wolverine sim, porque ele é muito legal. E eu sou o Nico Garofalo e assim como os X-Men, eu tô de férias forçadas. Então vamos lá. Chegou a hora de afiar as garras. Você está na TV Colossus. Voltando aqui, pra falar um pouco, né, antes que o Thiago dê o golpe final nesse podcast e leve o programa sozinho nas costas. Vou levar esse golpe pro STP, né, o Supremo Tribunal dos Podcasts. E aí, por que esse episódio é especial do Wolverine, né? Acho que já deu pra entender um pouco a temática. É porque no capítulo anterior, ele simplesmente vai embora, né? A cena final é a Jean e o Ciclope indo trocar uma ideia com o Wolverine, chegam lá e ele vazou. Levou todas as coisas embora, a única coisa que ele deixou foi um retrato dos dois, estranhamente rasgado pra trás. E aí a gente descobre só no episódio seguinte qual que é o paradeiro dele. Que aí a gente vê que, na verdade, ele foi pra esquiar, pra cabeça, né? Aquela viagem que você precisa se reencontrar, sabe? Pra você encontrar a paz interior. E é claro que não é isso que ele encontra, porque senão a gente não teria um episódio de um desenho animado, né? Porque o Dentes de Sabre sentiu o cheiro dele, farejou ele, e esperou ele estar sozinho, sem mais ninguém, pra eles poderem lutar. Mas o Dente de Sabre é um covarde, ele não quer um conflito ali direto com o Wolverine, onde ele sabe que ele pode perder, e aí ele arma uma arapuca, explode o Wolverine, e aí sim, eles saem na porrada, porque o Wolverine já é um pouco ferrado. E aí o Dente de Sabre acredita que ele destruiu o inimigo dele e tudo mais. Aqui Charles Wolverine, sozinho e derrotado! Quando na verdade não, o Wolverine ele consegue sobreviver, e aí ele vai parar numa vila de pescadores, assim, e lá ele reconstrói a vida. E é uma coisa clássica, pelo menos pra mim, me lembrou muito Faroeste, que é essa coisa do cara de fora, violento e tudo mais, que tenta deixar a vida pra trás, num lugar novo, com pessoas inocentes, que tratam ele bem, quando a violência vai atrás dele, né? Mas aí a gente já vai chegar nisso. Isso, e o Dente de Sabre não só é um covarde, como é um perito em explosivos, né? Porque o que ele mais faz nesse episódio é amarrar bomba em pontes de gelo e amarrar pessoas e deixá-las em situações de perigo. É bizarro. Como a gente falou em episódios anteriores, é o desenho mostrando muito por que apesar do Wolverine e do Dente de Sabre serem tão, entre aspas, parecidos, o que realmente diferencia eles, né? Porque é isso, o Wolverine é o cara que só quer ficar de boa, ele só quer ser deixado em paz, e o Dente de Sabre é o cara que vai atrás dele pra tirar essa paz dele, como a gente vê nesse episódio, né? Eu gosto muito dessa rivalidade porque você vê que é ódio puro entre os dois, assim, não é racional, mas é realmente um negócio tipo assim, eu vou te aniquilar, sabe? E aí o Dente de Sabre aproveita que o Wolverine tá longe dos X-Men, sem reforço nem nada, e tenta fazer isso. Enquanto que o Wolverine, depois que ele sobrevive ao primeiro encontro dele, aí ele tenta ficar numa boa na vilinha de pescadores, ele tenta ser útil, né? Como ele é acolhido pelo líder da tribo, ele quer meio que retribuir. Então ele se oferece pra caçar junto com os caras, pra pescar e tudo mais. E nessa ele acaba atraindo o ciúme de um dos caras, que é o Kiwok. Porque ele era o líder dos jovens, ele era o cara que era o bambambam da tribo ali, né? Era o cara que era respeitado por todo mundo, e aí do nada chega um cara muito mais da hora que ele. E só que, pô, essa parte que eu acho meio triste, porque o Wolverine, ele não tá fazendo nada das coisas maneiras que ele faz pra se achar. Ele tá tentando ajudar os caras, né? Não, mas ele faz bullying com o moleque, sim, vai. Na hora de pescar, ele fica...
Ele dá uma zoada. Ele é tipo. Ele é o é igual você já comentou do personagem de Faroeste. E isso é muito comum no cinema hollywoodiano. O branco que vai lá, que nunca fez o que os caras fizeram, faz muito melhor. O Último Samurai é a mesma coisa. O Tom Cruise, em 2 semanas, vira o Musashi e leva todos o Japão antigo à vitória, sabe? Total. Mas é que nesse caso, nesse episódio em si, eu acho que não se aplica tanto, porque dá pra você ver que o Wolverine não tá fazendo isso meio, tipo, ele não tá no interesse de salvar ninguém, é um lance, tipo assim, retribuir quem ajudou ele, sabe? Que é uma coisa que o Wolverine faz desde sempre, sabe? A dinâmica dele com os X-Men é muito isso, né? Tipo, o Charles Xavier me acolheu, então eu vou retribuir, sabe? E aí o moleque fica... Explicando pra quem ouvir, talvez não possa não ter assistido, na verdade, quando o Dente Sabre joga o Wolverine, né, nas águas geladas, e aí fala, vai morrer sozinho no Ártico, e aí o Wolverine ainda responde, pelo menos não vou ouvir suas palavras estúpidas, e aí nisso a gente acha que ele morreu, mas na verdade ele foi boiando até essa tribo de esquimós e é acolhido lá pela galera. Eu vou dizer que eu entendo o Wolverine, porque às vezes eu preferia morrer congelado do que ouvir o Nico falar merda, mas enfim. Ei! Eu prefiro morrer congelado do que ficar com a sua testa. O vício é um problema sério, não faz piada com isso. Mentira. Parem com isso! Mas uma coisa que eu gosto muito nesse episódio é o quanto ele realmente destaca a lealdade do Wolverine, né? Que nem vocês estavam falando, de ajudar as pessoas que acolhem ele. E o Gabs falou de Faroeste, mas esse episódio me lembrou uma coisa muito diferente, que é o One Piece. Porque os arcos de One Piece são muito parecidos com isso. O bando do Luffy chega num lugar novo, normalmente, que tem algum conflito ali. E eles, por serem recebidos, por receberem comida das pessoas daquela cidade, por receberem gentileza, o Luffy, né, que é o protagonista de One Piece, ele acaba protegendo essas vilas por quais ele passa, sempre que possível. E atualmente, né, eu não sei quem tá em dia com One Piece, então, alerta de spoilers, ele vira o Imperador do Mar, justamente porque ele acaba criando territórios, entre aspas, dele, protegendo as pessoas. Então, tipo, ele tem esse carinho por quem acolhe ele, do mesmo jeito que o Wolverine. O que eu gosto nesse episódio é que ele mostra muito também o quanto o preconceito contra os mutantes está ligado ao fanatismo religioso e a influência da grande mídia, né, na vida das pessoas. Porque quando o Wolverine vai para um lugar quase inabitado, né, que você tem ali essa tribo Inuit que resgata ele, essas pessoas nem sabem o que são mutantes, sabe? Tipo, elas não têm preconceito com ele. O Wolverine não chega lá e eles veem, tipo, as protuberâncias na mão dele e não falam, meu Deus, deixa ele aí pra morrer. Não, eles levam ele, eles acolhem, eles aceitam ele como parte da comunidade também, depois da pescaria. Então eu acho que mostra muito o quanto a gente é suscetível aos nossos piores sentimentos quando a gente tem uma influência de fora. E a gente esquece da questão da gentileza, sabe? Tipo, eu acho que é um episódio que prega muito a nossa própria humanidade enquanto comunidade, sabe? Sim, e é até legal, porque você vê isso no líder da tribo, né? Porque ele comenta com o Wolverine, tipo, nossa, você se cura muito rápido, né? E você vê que não é um comentário querendo tirar do Wolverine por como que ele se curou. Ele só comenta, tipo, pô, legal que você tá bem, tá ligado? E o Wolverine tem esse momento, peraí, você não sabe? Meio que você não sabe que eu sou um mutante, você não sabe o que é um mutante, sabe? E é muito legal porque eu acho que isso ajuda o Wolverine a se sentir acolhido justamente por isso, porque ele não tá num lugar onde ele tem que temer, onde ele tem que meio que se esconder, as pessoas simplesmente acolheram ele de graça, podiam deixar ele boiando eternamente, como era a intenção do Dente de Sabre, mas não fazem isso, acolhem ele e tudo mais, então realmente e eu acho legal esse balanço entre o Wolverine ser essa coisa, essa força destrutiva e tudo mais, mas ao mesmo tempo ser um cara da paz, sabe? Tem um momento onde tem uma festa na tribo, e aí o líder fala, vai lá brincar um pouco, você tem que ser criança e tal, e você vê que o Wolverine participa, ele tá de boa, justamente por isso, ele tá tão relaxado, ele tá em paz, sabe? Não, e é estranho pra ele, né? Se sentir em paz e feliz. Ele é quase como se fosse errado, ele se sente meio culpado. Ele teve tanta violência na vida dele, tipo, prenderam ele, botaram o esqueleto sem ele querer, sabe? Meio como foi tratado como um cobaia. Então, assim, quando ele é respeitado, acolhido pelo que ele é, não pela violência que ele pode trazer, por quem ele pode matar, ele não sabe nem como se comportar. E pra mim tem uma das frases mais bonitas da série, que é quando o líder, né, da tribo,
vira pro Wolverine e fala: quem mais procura a paz é aquele que não consegue encontrá-la dentro de si mesmo, sabe? Eu acho essa frase muito bonita e reflete tanto o Wolverine que a gente conheceu em todas as mídias, assim, sabe? Mesmo atualmente, essa busca do Wolverine pela paz interior ainda tá muito quente, né? É muito presente na vida do Wolverine. Tanto que em Krakoa, tipo, quando ele consegue relaxar, ele finalmente começa a conviver com os filhos dele de um jeito saudável, sabe? Tipo, principalmente o Denki, que era um cara que era, assim, odiava o Wolverine odiava ele. Finalmente eles se entendem ali em Krakoa, eles até brincam juntos. Então acho que sempre teve no Wolverine essa necessidade de paz, de tranquilidade. E eu acho que é um episódio que consegue tocar nisso sem apagar, né, o quanto o Wolverine é um cara legal mesmo, sabe? Tipo, legal de cool, né? Aquela coisa noventista mesmo, o cara badass. Badass, exato. Eles conseguem muito caracterizar o personagem de uma forma que não aliene ninguém e que continue deixando ele convidativo pra novos fãs, sabe? Eu acho esse episódio especificamente muito importante pra como a gente vê o Wolverine como, entre aspas, ídolo dos X-Men depois, sabe? Sim, até porque ele tem a famosa frase que o Thiago citou na abertura do programa, enquanto ele tinha excluído a gente, de que o Wolverine ele é o melhor no que ele faz, o que ele faz é o quê? É matar, ele é uma máquina de matar. Só que o que torna ele também um personagem rico é justamente essa dualidade, porque por mais que ele mate e tudo mais, ele seja muito bom nisso, e às vezes ele se divirta com isso, não é o que ele quer, ele queria viver em paz, ele queria ficar na dele, sabe? Tanto que eu ia comentar aqui no começo, mais cedo eu falei um pouco sobre como isso é meio faroeste, essa trama, mas também tem um pouco de samurai nisso, sabe? Você ser muito hábil com uma espada, mas por dentro você querer a paz. Você ser obrigado a ir pra guerra mesmo sendo um ser pacífico, sabe? Isso funciona tanto nas aventuras solo do Wolverine, quanto como parte do grupo, né? Porque nesse caso, a gente tá falando especificamente do episódio onde ele dá muito foco, é quase um episódio solo do Wolverine, mas dentro das aventuras normais do X-Men, ele faz parte do time e tem o destaque justamente por ser essa figura, né? E o que eu sempre gostei do Wolverine nos gibis, além do fato de, como o Nico falou, ele ser cool, né? Ele é um personagem que é fácil você gostar, tipo, né? Um malvadão, calado, tem as garras, incompreendido, mas na verdade eu sempre admirei a lealdade dele com os amigos, sabe? E é um traço natural de personalidade dele, ele não precisa propagar para os outros, mostrar que ele é isso. Então, de memória aqui, sem citar número nem nada, tem uma história que eu gosto muito, que a Kitty Pryde tem que ir pro Japão para resgatar o pai dela, tá com problemas com a Yakuza. O pai dela fez alguma coisa ilegal ali no banco que ele trabalha. E aí o Wolverine vê que ela tá em perigo e ele simplesmente vai pro Japão, assim, sem avisar ninguém. E aí o Xavier dá um esporro nele: você tem que avisar a equipe, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo? Conta pra gente. Ele fala: é pessoal. Então, assim, é o cara que vai lá, vai resolver o problema da amiga e não quer expor. Porque, assim, é um cara que tem um treinamento de samurai e sabe a importância da honra. Então, ele não quer expor a amiga dele. O fato do pai dela não ser honrado, de ser um cara até corrupto, na verdade. Então, ele vai, faz o que tem que fazer e volta, e é isso. O problema é dele, é pessoal. E então, aqui a gente vai citar duas histórias para quem quiser conhecer mais o personagem, justamente do Wolverine sozinho indo salvar a equipe inteira. São duas histórias clássicas da época do Chris Claremont como roteirista. Uma é desenhada, a primeira pelo John Byrne e a segunda pelo Dave Cockrum. A primeira se passa em Uncanny X-Men 133, e vocês podem, quem quiser ler, naquela edição Fabulosos X-Men, edição definitiva, volume 7, que é aquela capa dura que a Panini tem publicado, que é uma história clássica que os X-Men são presos no Clube do Inferno. Eles entram em conflito, o Mestre Mental tá tentando dominar Jean Grey para ser a telepata deles e ser mais uma daquelas dominatrix constrangedoras deles, lá as minas que ficam andando de cinta-liga dentro do clube. E aí todos são presos e nisso eles acham o Leland, que é o cara que mexe com densidade, peso, ele luta com o Wolverine e acham que o Wolverine tá morto. E aí tem uma cena clássica que é o Wolverine no esgoto falando: agora é minha vez, pulhas. E aí nós temos essa edição justamente ele voltando pra salvar os X-Men. E é uma edição inteira com esses momentos badass que a gente gosta dele. Ele pulando da sacada e furando uns guardas, ele entrando pra parte falando: meu nome é Wolverine, com 3 caras pendurados dele, com as peruquinhas do século XVIII, até no momento que ele resgata todos os X-Men, e no final o Ciclope fala: mas o que aconteceu com Leland?
Ele fala, não pergunte algo que você não quer ouvir a resposta. E aí eu consegui imaginar aquela guitarrinha que a gente já comentou no outro episódio tocando. E esse pedacinho, ele, se eu não me engano, ele é durante a saga da Fênix, né? Nos quadrinhos. Isso, é o começo da Fênix Negra. O comecinho da Fênix Negra e tal, e então assim, foi um dos primeiros quadrinhos de X-Men que eu fui ler da parte clássica, né? Fora do que tava acontecendo no momento. E aí foi o primeiro momento onde eu admiti pra mim mesmo que, tipo, não, beleza, o Wolverine é mais na hora que o Ciclope, sabe? Porque assim, que nem eu falei no episódio 0, o meu X-Men favorito é o Ciclope, eu tenho certeza que é muito porque o primeiro contato que eu tive com o X-Men nos quadrinhos foi Deus ama, o Homem mata, né? Em que o Ciclope é esse líderzão, essa coisa firme, sabe? Eu consegui ver nele um negócio meio... Ele fica no meio entre o Magneto e o Xavier na questão de como coexistir com os humanos e tal. Então nessa foi, pô, Ciclope é da hora. E aí você vê todo mundo ao redor, tipo, o mundo inteiro babando o Wolverine e fica, mano, o Wolverine só é o cara que mata todo mundo, o Ciclope que é da hora, o Ciclope que é complexo, não sei o quê. Aí quando chegou nessa edição eu falei, putz, o Wolverine é muito louco mesmo. Não, e o Ciclope também tem esse visual cool, né? Tem essa... Sim. Pô, o cara tira raio dos olhos, entendeu? Sim. O que estraga Ciclope é essa mania dele de ser uma autoridade chata, sabe? De não confiar no talento dos amigos, sabe? Palestrinha do cacete, né? Ele é muito CDF, mas assim, com o tempo os escritores que cresceram lendo começam a dar uma amolecida nele, ele realmente fica um grande personagem. E aí a dupla ali, nas suas devidas proporções, Ciclope e Wolverine, é como se fossem Goku e Vegeta, entendeu? Uhum. Caras que se amam e se odeiam e se respeitam, né? E a segunda edição que eu vou comentar é a Uncanny X-Men 162, que pode ser encontrada aqui pela Panini, a edição Fabulosa X-Men Definitiva, volume 9, ela tá em pré-venda. É um volume muito bom, inclusive, essa, que é assim, é o arco todo dos X-Men contra a ninhada, aqueles alienígenas que colocam ovos nas pessoas, né? Tipo o Alien mesmo, é o Alien versão dos X-Men, né? Tipo, coloca o ovo e o ovo cresce e tomam o corpo das pessoas. E aí acontece isso, os X-Men estão no espaço, o Wolverine percebe que todos eles meio que estão com o ovo dentro, estão se tornando os seres da ninhada, e ele, como tem um fator de cura, ele vai ficando com a pele toda marcada, só que ele acaba matando o ovo, assim, tipo, ele não se torna um deles. E aí ele foge do palácio onde eles estão presos, ele todo quebrado, luta com um monte desses monstros, assim, das mais variadas formas. E ele chega na terrível escolha de falar, eu vou lá, vou tentar salvar meus amigos, mas se for preciso, eu vou matar cada um deles, sabe? Que aí foi ali que eu realmente respeitei o Wolverine, porque até ali, lendo em ordem, é o que o Gabriel falou, ele era o cara esquentadinho, que a gente simpatiza e tal, mas ali eu falei, putz, esse é o meu mutante, porque é aquela questão de, tipo, eu vou matar as pessoas que eu mais amo, porque elas estão dominadas, sabe? Elas vão sofrer, elas vão viver, elas não são elas estão dominadas por um corpo estranho. Então, assim, eu vou lá, vou matar todos os inimigos e, por fim, vou matar os meus amigos, sabe, se for necessário. Então, assim, é uma história bem legal, ela é contada em primeira pessoa. Por incrível que pareça, o Claremont está escrevendo bem, não é um negócio super longo, assim, ele... Palavroso, assim. Palavroso, exatamente, é bem, assim, focado no que o Wolverine falaria, e eu acho muito bonito, assim, até o final, quando eles todos se reencontram, assim, sabe, ele tá com saudade deles, até do Ciclope, assim, sabe, quando tudo dá certo, você vê que ele tá muito feliz de não ter tido feito esse sacrifício final, né? Também é muito o que a gente vê nesse episódio do Wolverine, né? Ele tem um carinho pelas pessoas, ele não deixaria a mansão se ele não tivesse carinho pelos X-Men, sabe? Tipo, o que é difícil pra ele é ver todas as pessoas que ele ama em volta dele, entre aspas, tirando o sarro do crush dele na Jean, sabe? Tipo, isso é muito insuportável pra ele e ele vaza. Normal. Wolverine. Voltando um pouco pros quadrinhos, eu acho engraçado o quanto a questão geracional pega pra gente gostar do Wolverine, né? Porque, por mais que eu goste dele nas adaptações e tal, pra mim ele sempre foi só o cara badass e nunca foi o tipo de personagem que sempre me atraiu muito, assim. Então, eu não acompanhava as histórias solo do Wolverine. Na época que eu comecei a acompanhar X-Men, inclusive, o Wolverine tava morto, então a Wolverine era a Laura, que até hoje é a minha Wolverine, né? Apesar da minha convivência com o Thiago. Eu gosto muito mais da X-23, assim, e realmente eu comecei a acompanhar o Wolverine mais, gostar mais dele na imagem paizão de famílias. Pra mim, os melhores momentos do Wolverine não são quando ele tá descendo a garra na galera, fugindo pro Dente de Sabre, sabe? Pra mim é quando ele realmente tá sendo
ele tá sendo a pessoa que ele quer ser, ele tá em paz, ele tá com a família dele, ele tá dividindo o quarto dele com a Jean e com o Scott em Krakoa, sabe? Tipo, ele tá levando os filhos no bar. Eu acho isso muito mais legal do que as missões paralelas do Wolverine pro desenvolvimento deles. Mas isso na verdade sempre ocorreu porque antes mesmo de ter os filhos ele tinha os protegidos, né? Kitty, a Jubileu, ele tinha... Então a Kitty Pryde, a Jubileu, que é com quem ele mostra quem ele realmente é. Até na verdade o próprio Noturno, porque ele é um cara que é mais acolhedor e que consegue mostrar fragilidade, e ele também consegue mostrar a fragilidade dele pro Noturno, né? Não à toa, quando ele resolve se casar, ele tá no Japão, né? Ele vai se casar com a Mariko, ele manda um cartão postal pros X-Men, e aí o único que ele adereça mesmo é o Noturno, né? Que ele fala, Elfo, não esquece a cerveja, né? O que acontece é uma pessoa... Eu vejo nele uma pessoa que tem problemas com autoridade. Isso é uma coisa que eu consigo me relacionar bem. Então, assim, ele odeia o Ciclope Appetite. Mas o arco do Wolverine, assim, nos quadrinhos é muito bonito, porque ele encontra a paz bem antes e ele vira um professor, né? Um cara que era um assassino vira um professor, cria a escola Jean Grey, né? Nunca vai superar essa paixão dele. E no momento que o Ciclope também tá num momento de superar esse passado, né? Travado e tal, tá virando um guerrilheiro mutante, sabe? Então acho bonito esse equilíbrio entre os dois e, enfim, esse arco todo que a gente consegue pegar essas potências de cada um e fazer pequenas variações, que é o que o quadrinho de herói é, né, no fim das contas. Exato. E o que eu gosto do Wolverine justamente é isso, essa versatilidade, porque tudo que a gente comentou aqui tá dentro do personagem. Ele é a máquina de matar? Ele é. Ele é B10, ele tem as frases de efeito e tudo mais. Ao mesmo tempo, ele é meio paizão, então ele sempre tem um protegido ali pra ser a pessoa que ele vai colocar debaixo dos braços e falar, não, vem cá, deixa o pai te ajudar, tá ligado? E ele também é o cara que trabalha pro time, sabe? Então, eu acho muito curioso como o legado ruim dos filmes da Fox meio que manchou um pouco esse lado. Porque, por exemplo, eu publiquei no Twitter esses dias que eu tô achando muito curioso como ele tá meio de lado no X-Men 97, que é outro desenho, mas enfim, só um comentário rápido. E muita gente respondeu, tipo, que bom, tomara que não tenha mesmo, deixa ele pra lá. A gente já viu... Por quê? As pessoas estão de saco cheio do tratamento que o cinema deu pro Wolverine, por mais que o Hugh Jackman seja muito legal e carismático, mas assim, o uso do Wolverine foi mal feito, no sentido de que a galera tirou muitas das partes interessantes dele ao focar só em uma, que era esse lado de, não, ele é B10, ele é a estrela de ação e tudo mais, que assim, é legal pra caramba, mas não é só isso, sabe? O personagem é muito mais que isso, então, as pessoas até falam, tipo, que bom, porque se ele aparecer, ele vai roubar a série. E não exatamente, sabe? Nas melhores histórias, mesmo nos quadrinhos, ele é maneiro como parte do time, cumprindo o papel dele, sendo um coadjuvante inesquecível, mas um coadjuvante ainda, sabe? Exato. O problema deles é torná-lo um protagonista, sabe? Meio que, assim, um líder... que não quer ser líder, e a graça toda é justamente ele aparecer e resolver, sabe? É o charme dele, assim. E ele é o tipo de personagem que você torce pra ser humanizado, mas não tanto. Ele é tipo... ele é um arquétipo, então é igual, por exemplo, o Sherlock Holmes, vamos colocar aqui. O Nico trouxe One Piece nesse episódio, agora eu quero trazer uma coisa que eu gosto, que não necessariamente tem a ver, mas tem a ver. Ele é um personagem subintegrado, ele é quase um sociopata funcional, porque ele não se relaciona, não gosta de pessoas, mas ele usa essa genialidade dele pra ajudar a resolver crimes e tal, então ele tá fazendo o bem de alguma maneira. E aí você torce pra ele ser um pouco mais humano, mas não ao ponto de ficar, sabe, amigo da galera. Então, assim, são personagens que são bem-vindos em doses homeopáticas, sabe? O Wolverine é um deles. A Fox se equivocou em tudo, né? Eles elegeu a Mística como a protagonista porque a atriz tinha ganhado um Oscar, sabe? A Mística que nunca foi X-Men pra início de conversa, sabe? E muito menos ter esse nível de protagonismo. A gente tava falando de protegidos, eu queria só citar mais um que eu acho muito bonitinho, a relação dele com o Kid Ômega. Que, assim, é um bostão, né? Um moleque que tentou destruir a escola milhões de vezes, acaba a saga do Morrison, ele quase tá... Ele tá indo pra Febem dos mutantes, assim. E aí o Wolverine fala, traz ele aqui, vai. Porque, assim, ele sabe, ele é tipo, não, o moleque é bom, ele tem potencial, mas, assim, ele foi mal guiado, sabe? Ele
viu muita violência na vida dele, ele se identifica. E é legal que essa relação continua toda na fase do Aaron, né? Tipo, o Kid Omega é tipo a Jubileu do Wolverine nessa época e vai pra X-Force ali de Krakoa, né? O Kid Omega continua sendo o moleque aprendiz ali do Wolverine e chamando ele de tudo quanto é nome, sabe? Zoando o Fera, chamando de Ferinha. E ele não se importa, ele vê a pessoa como ela é, sabe? Ele vê que ele é uma pessoa boa e ele valoriza a fidelidade. Então, ele segue adiante, sabe? E isso é até engraçado, porque normalmente os protegidos são meio que a voz da razão do Wolverine, né? Tipo, a Kitty, a Jubileu, que admiram muito, mas, tipo, quando ele tá passando do limite, elas falam, ô, Wolverine, peraí, não é bem assim. E o Kid Omega ao contrário, assim, o Kid Omega, ele é, tipo, ele tira o Wolverine por ser, entre aspas, mole demais, sabe? Uhum. Acho muito engraçado essa relação. Tem a pichação na parede que ele faz, né? Lembram quando o Wolverine era cool? Nem eu, sabe? E, assim, o Wolverine não se importa, assim, sabe? Dane-se, sabe? Sim. Wolverine! Aí, depois de toda essa celebração ao Wolverine, a gente volta pro episódio porque, afinal de contas, como uma clássica aventura do Wolverine, solo ou dentro dos X-Men, ele não encontra a paz interior, porque ele tá lá vivendo entre os locais, pensando até em reconstruir a vida lá mesmo, deixa quieto tudo isso. E aí o moleque da vila que tá enciumado por ele, acaba sendo cooptado pelo Dente de Sabre, porque o Dente de Sabre sente o cheiro do Wolverine nele, e chega no moleque e fala, você tá ajudando meu inimigo, eu vou te matar. E aí o moleque, não, na verdade ele também é meu inimigo, porque ele tá fazendo as mulheres rirem de mim, os jovens não me respeitam mais por causa dele, então eu quero que ele morra. Aí o Dente Sabre, Vamos fazer um negócio então. E aí meio que eles se juntam num plano que é basicamente tirar o Wolverine da vila, pro Dente de Sabre destruir a vila, sequestrar os habitantes e colocar, meio que fazer uma berlinda ali onde o Wolverine teria que se sacrificar pra tentar salvar todo mundo. Coisa que o moleque mesmo não sabia, porque ele também foi enganado, e aí ele descobre que o Dente de Sabre é um babaca, um desalmado, e aí a merda vai pro ventilador. Pra mim é um episódio que também desenvolve muito o lado vilanesco mesmo, de verdade, vilão mesmo do Dente de Sabre. Porque no primeiro que ele apareceu, né, que ele tá na mansão, que ele ameaça a Jubileu e tal, ele era um capanga do Magneto ali, mais ou menos, naquele momento, Sim. sabe? Quando a gente pega agora, a gente vê toda a questão manipuladora do Dente de Sabre, o ódio dele, o quanto ele consegue se aproveitar de quem não tem todas as informações, de quem não tem todo o convívio que ele teve com o Wolverine, por exemplo. Ele sabe muito bem como usar o psicológico das pessoas pra chegar no ponto de violência que ele quer, pra levar até a destruição que ele tá procurando. E nos outros episódios, não é assim, né? A gente vê o Dente de Sabre só... E enquanto aqui não, ele tem todo um plano, ele fala assim, tipo, não, beleza, o Wolverine tá lá naquela ilha, naquela aldeia, então eu vou invadir a aldeia e vou fazer ele se fuder. Sabe, tipo, eu vou tirar tudo que ele encontrou aqui. Tem uma crueldade Total. ali no Dente de Sabre que tá muito além da selvageria que a gente viu ele antes, sabe? Existe uma racionalidade maligna ali que antes ele não pôde mostrar. Tem um capricho pro mal, né? Vamos dizer assim. Exato. Você está ficando manso, Wolverine. Xavier está fazendo de você um covarde. E é muito maneiro, e essa parte é muito forte, porque é isso, você vê o Wolverine até aqui no episódio, ele se desarmando completamente, considerando viver uma vida feliz, em paz, e aí quando ele chega, tá tudo destruído, as pessoas sumiram e tal, e aí ele berra, né? Tipo, será que eu não posso ter paz nem aqui, sabe? Tipo, é muito ele, caceta, eu tentando sair, eles me puxando de volta, que desgraça, eu vou ter que brigar, eu não quero, sabe? E ele fala isso pro Dente de Sabre, né? Eu não quero mais lutar, sabe? Não Chega. importa quem começou, sabe? Chega. E aí eles têm o confronto final, né? Onde, mais uma vez, os Dentes de Sabre sendo especialista em bomba. Você vê, no episódio anterior, alguns episódios atrás, a gente viu a Tempestade aprendendo a desarmar míssil com a ajuda do cérebro, mas o Dente de Sabre é profissional em montar bomba, porque, pelo amor de Deus, só nesse episódio foram vários. Que aí ele amarra os habitantes da vila meio que numa ponte de gelo, com as bombas lá e tal, e ele fala pro Wolverine, tipo, beleza, boa sorte pra tentar salvar eles, porque pra chegar lá você vai ter que passar por mim. E aí o Wolverine e o moleque da vila, eles unem forças e tal, lutam contra o Dente de Sabre, derrotam ele, inclusive, aparentemente, o Dente de Sabre morre, porque ele vai atacar o Wolverine abaixa e ele despenca uma geleira abaixo, assim, então, aparentemente, é o fim do Dente de Sabre.
E aí o Wolverine salva o dia, tudo mais, e aí o povo fala, tipo, já que a gente perdeu a nossa casa, vamos pra cidade, vamos tentar fazer outra coisa. Os jovens querem ir mais pra uma vida mais urbana, então boa sorte aí no seu caminho, a gente vai seguir o nosso. E aí o Wolverine dá tchau pra galera e pica a mula. Você me chamou de amigo. Mas a gente precisa lembrar também que essa não é a única trama do episódio, a gente tem uma trama... E o Thiago, não é só Wolverine no episódio. É, Thiago, não é, eu sei que... É sim, é só essa trama. Não é geracional, você precisa conhecer o Wolverine, Nico. Vou te dar um monte de gibi dele pra você ver. Ele não urra, ele fala, you call me friend. Ó que bonito. Ele só quer ser amado. Todos nós só queremos ser amados, mas não pelo Gabs. Babaca. Outra trama começa com o Gambit querendo umas folgas aí, né? Porque o cara tá fazendo hora extra na Mansão Xavier aí faz não sei quanto tempo. E quer ir lá conhecer Genosha, né? Uma ilha aparentemente paradisíaca que recebe bem os mutantes. E ele ficou sabendo que é um bom lugar pra eles irem sem ser caçados. Só que aí o Ciclope, obviamente, fala, amigão, isso aí tá com cara de fake news. Você recebeu no zap? Vamos conferir isso aí. Não, eu sou fã do Ciclope, mas esse pano eu não posso passar, não. O Ciclope não fala assim. Ele fica tipo, é perigoso! Fica espalhando mentira. E ele ainda chama a tia da escola, porque, professor, eu só falei que é muito grave falar essas notícias sem averiguar os fatos antes. E aí até o Xavier, que é chato pra caralho, fala, todos precisamos de um descanso. Pega leve, Ciclope. Vai ali, dá uma deitada, vai se conhecer melhor, curte sua namorada. Eu gosto quanto o Xavier pega de volta a skin chefe abusivo, quando ele libera a galera pra Genosha, porque começa assim, todos vocês precisam de uma folga. Ciclope, escolhe 3 X-Men pra irem. Tipo, tem uma monta mansão... um time pra ir trabalhar. Uma mansão cheia de mutante, precisando de um sol, sabe? A galera não consegue sair na rua faz 3 anos. A última vez que eles saíram foram pra ir no shopping conhecer a Jubileu no primeiro episódio, sabe? Toda vez que eles têm uma folga, alguma coisa acontece. É Sentinela, é Morlock. Pô. Pô, deixa a gente ir pra Genosha, vai, por favor. Enfim, o Xavier deixa e vão Tempestade liderando, né, no campo. Gambit ali com sua sunguinha só querendo tomar um sol. E a Jubileu em sua aparentemente primeira missão de campo, porque... Segundo o Xavier, Genosha não é perigoso, mas do mesmo jeito que o Magneto não podia derrotar todos os X-Men, Genosha não é perigoso. Oh, meu Deus. E eles partem pra isso e... Gabs, com você agora. Então, porque aí é triste a gente fazer isso, mas o Ciclope meio que tinha razão nessa, porque era um boato de fato. Eles chegam lá e era uma grande fake news, onde falavam que Genosha era um paraíso pros mutantes. Eles chegam no hotel... a Jubileu toda feliz, porque o lugar é paradisíaco, lindo. Eu acho mais legal o jeito que a série muda até, porque os prédios ficam mais luminosos, a trilha sonora fica um negócio meio tropical, assim, é realmente pra te desarmar. E aí eles chegam no hotel, tem lá, tipo, pergunte pelos nossos descontos pra mutante, sabe o negócio? O que é uma armadilha muito maravilhosa, né? Muito pega-trouxa. Óbvio, sabe? Pergunte sobre as vantagens para mutantes. E o Gambit é muito mão de vaca, porque ele virou pra Tempestade e falou, a gente podia ter 10% de desconto. E a Tempestade, líder, esperta aí, ó. Por isso que a Tempestade é a líder e o Gambit não, ela fala, não... Deixa isso daí. Basicamente, tipo assim, o professor é rico, sabe? Vamos gastar no cartão de crédito dele, ele não vai nem notar. A gente tem patrocínio. Sabe? Só que mesmo a Tempestade estando um passo adiante e não caindo nessa armadilha óbvia, o cara reconhece ela da TV, porque, né, como o Nico disse alguns episódios anteriores, os X-Men são famosos, né? Eles estavam na TV lutando contra a Sentinela e tal, então a armadilha tá montada. Quando eles estão indo deitar pra descansar e tudo mais, eles são atacados. E aí chegam... exército, helicóptero e tudo mais, e eles até que dão conta ali, né? A Tempestade, o Gambit e a Jubileu, eles conseguem lutar, só que aí chega um Sentinela e acabou. E aí eles são presos. É muito bizarro, porque o episódio parecia que ia terminar num tom mó positivo, legal, o Wolverine salvou o dia lá, os caras estão de férias aqui, tudo certo, e não. Termina com o Sentinela pegando eles, e isso aí a gente vai discutir no próximo episódio. Até a próxima, galera! Adiós! Tchau, gente, beijo!